Essa noite nós viemos aqui para adorar o nome do Senhor e nós vamos começar declarando que o nosso general é Cristo, amém? Vamos lá? Vamos lá, vai! Vem! Eu profetizo que em todas as tuas guerras Deus irá na tua frente. E agindo Ele, ninguém vai impedir, porque Ele é aquele que nunca perde uma batalha. Aleluia! Oh. Vamos lá? Cante comigo, vai! Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar? Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Todos juntos, pelo Senhor, pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Cadê o exército dele nessa noite para declarar? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar, vamos cantar, vamos! Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Diga nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Eu quero ouvir só a igreja declarando nessa noite o nosso, vai! O nosso general é... Diga nenhum. Mais uma vez. Aumente o volume da sua voz. Vai o nosso. Seguimos os teus passos. Por quê? Uou! Mais forte. Declare o nosso. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pra gente terminar, o nosso general
casa, porque quando Deus está no negócio, meu irmão, não adianta o diabo tentar contra você, porque não tem como. Aleluia! As palmas adorando ao Senhor, vai! Declare, com sua voz, sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Declare isso, diga! Maravilhosa graça, seu infinito amor. O que fizeste a mim. Diga quem traz a paz. Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão um filho seu. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Diga quem é o Rei. Quem é o Rei sobre as nações. Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Canta, canta pra Ele. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o quê? O que fizeste a mim. Nessa noite, nós vamos declarar que Ele é digno. Vai, mistura suas palmas, mistura, vai. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Declara aí, vai. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor. Eu canto o que fizeste a mim. Aleluia! Aleluia! Nós não merecíamos, mas mesmo assim Ele morreu em nosso lugar. E por isso Ele recebeu o nome que está acima de todos os nomes. No nome de Jesus está todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Posso te dizer uma coisa? Se Deus liberar uma palavra, somente uma palavra,
é o suficiente para Ele mudar o curso da nossa história. É o suficiente para Ele mudar a nossa realidade. Se Deus disser, seja mais caótica a situação que for, se Ele liberar a palavra ao teu favor, meu filho, pode acreditar, porque aquele que liberou a palavra é o que te garante. Oh, sua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Diga, pois eu sou, e tu és. Levante a sua voz e diga: a sua graça, vai. Sua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Oh! Se estou cercado pelo medo, tu és fiel. Diga: nunca vais falhar. Pois eu sou teu e tu és meu. Oh, e tu és meu. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Peça pra Ele nessa noite: guia-me, vai! Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Oh! Leva-me mais fundo do que já estive, Senhor, em tua presença. Levante as suas mãos acima e diga: só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinar.
ele voltará para buscar. Se você conhece, cante essa canção, diga: Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Aumenta o volume da tua voz e cante isso, diga: oh, 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 oh. Tu és santo, ó Senhor. Oh, oh, oh. Tu és digno do do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Ah! Quantos podem adorar ao nome dele nessa noite? Quantos podem reverenciar aquele que foi, mas que voltará para buscar a sua igreja? Ela calamandara calabara xandaraia, umidika mandara. Se você sente a presença dele aqui nessa noite, abra o teu coração nessa noite, porque esse ambiente se tornou um ambiente profético. Não por causa do nosso nome, mas por causa do nome de Jesus. Não por causa de quem nós somos, mas por causa de quem Jesus é em nós. E Ele está nesse ambiente, e Ele veio por nossa causa. Amados, eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua adversidade, mas lembre disso, o fogo nunca dorme. Eu não sei se teu inimigo está contra ti, mas lembre disso, que o fogo nunca dorme. Se o inimigo se levantar para você, por 7 caminhos ele fugirá. Se o inimigo se levantar contra a sua vida, lembre disso, o fogo nunca dorme. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Creia nisso esta noite. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Declare: rodeado de anjos,
onde Deus reina. Diga isso. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com os seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos, e sorrindo ele me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, e nunca é vencido. Declare o fogo. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. É o amor dele por mim e por você, amados. Oh, oh, oh. Existe um amor mais ciumento que a morte. Diga isso. Sorrindo ele me disse: hey, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, 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 não. Deus nunca morre,
apagará. Não, não, não. Diga Deus nunca morre. Nunca é vencido. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar e não me tira o medo, e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Diga: eu vou subir o monte que muitos desistirão. Vai, vai, vai! E vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, vai. Levante a sua voz e diga: mais perto. Lá no terceiro andar, vai então me tira. Me faz entender que o quê? E o vento? E o que me faz tremer as pernas? Eu também vou subir. Mais alguém vai subir? Então vai. Eu vou subir o. Canta, canta! E vou ficar lá até te encontrar. Diga! Mas, Júnior, eu cheguei aqui com medo. Eu te entendo. E Jesus também te entende. Mas e aí, no meio do medo, o que eu faço? Vai assim mesmo. Por quê? Porque quem te chamou te garante. Quem falou pra você ir, ele vai te garantir a sua chegada. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele guarda a nossa entrada e também guarda a nossa
saída. De repente você chegou aqui nessa noite e você está dizendo: eu não quero, eu não posso, eu não vou conseguir. Mas Deus está dizendo: não deixa o medo te paralisar, porque dessa noite todo medo vai cair por terra, toda dúvida vai cair por terra. Ninguém vai parar quem Deus escolheu para avançar. Você vai subir, você vai subir, você vai subir. Então me tira medo que me faz dizer, Moisés, diga que me faz. Que o quê? Aonde estiver alguém sedento pela tua presença, vai de encontro a ele, de encontro a ela.
seja hoje. Vem derramar o teu Espírito. Nós somos a geração que de fato irá viver o último avivamento de Deus na terra. Só que Deus não vai fazer um avivamento só pra gente porque a gente quer um avivamento. Deus só vai fazer um avivamento para uma geração que está disposta a pagar o preço pelo avivamento. Eu sei que você pode ter chegado aqui nessa noite, você pode estar com muito problema. Eu sei que você pode ter chegado aqui nessa noite e você está com muitas dificuldades, passando por muitas coisas. Só que entenda uma coisa: Deus não perde o controle de nenhuma situação. Se você puder e aprender a descansar no meio da dificuldade, se você aprender a descansar no meio do teu deserto, no meio das tuas lutas, você vai ver que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos, do que pedimos, do que imaginamos. De verdade, posso dizer algo aqui para você? Não existe uma pessoa aqui que seja capaz o suficiente de fazer nada por você. Pastor Ney não tem o poder de fazer nada por você. O ministério de louvor que aqui em cima está não tem o poder de fazer nada por você. Só existe uma pessoa que tem o poder de fazer aquilo que você precisa. O nome dele se chama Jesus e ele está aqui nessa noite. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua. Cante isso, vai. Levante sua voz e diga: não se frustrarão. Não se frustrarão. Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Diga: pode. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Levante sua voz e cante isso mais forte. Diga: bem sei eu. Vai. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos pode se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Oh, nenhum dos seus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo.
teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, ele já liberou. Sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, oh, oh. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Eu gosto de profetizar nessa parte. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Se Deus falou que vai salvar o teu marido, ninguém impedirá. Segura, segura. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um negócio contigo, é só acreditar. Quando passares pelas águas, Ele estará contigo, filho. Quando passares pelo fogo, Ele não deixa queimar. Eu estou. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo, está causando dúvida, cadê Jesus? Andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o tempo. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. É pra calamanda araxia racia bauí. É me canto, é biachome na candaraia. Ele me arraciendre a camandúria. O Deus que tem o controle nas mãos, Ele passeia, Ele passeia, Ele passeia, Ele passeia. Oh, oh. Tem gente recebendo de Deus lá atrás, tem gente recebendo de Deus aqui na frente. Oh meu Deus do céu, oh meu. Ele comanda. É impressionante como a gente entra num ambiente de culto desse, debaixo de guerra, e ainda tem gente torcendo para dar errado. Só que a igreja tem um dono. A igreja tem um dono. A tua vida tem um dono. E nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar. Porque aquele que é maior, aquele que quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo, é Ele que peleja as tuas guerras, é Ele que luta ao
teu favor, porque aquele que começou uma boa obra é fiel para terminar. Mas Júnior, ninguém pode me ajudar, eu sei. Ninguém pode me levantar, eu também sei. Mas quem te fez a promessa e liberou a palavra é o suficiente para garantir a tua chegada. Não se frustre. Pra gente terminar, vai. Diga os planos. Os planos de Ninguém. Pode? A terra pode se abalar. Vamos fazer diferente. Vamos terminar com chave de ouro. Você vai dar a mão para quem está do teu lado. E você vai profetizar isso para ele. De dois em dois. Você vai profetizar isso para ele, vai. Não se frustre. Canta para ele, vai. Os planos. Ninguém. Pega isso. Fala para ele, fala. Mas se Deus... Se você pode, aplauda o Senhor acima da sua cabeça. Misture essas palmas com glória a Deus e com aleluia. Porque você está no ambiente da presença dEle. Boa noite, queridos. Seja bem-vindo a este lugar. Você está na Igreja de Nova Vida em Vila Rosali. Quem vos fala é o pastor Ney Teodoro. Seja bem-vindo neste lugar. Quantas pessoas estão conosco hoje, seu Elias? Vai ver ali quantas pessoas estão conosco online. Nós temos uma igreja presencial, uma igreja também online, né? Cultuando com a gente, escutando tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente faz, abençoando a vida de muitas famílias. Nós chegamos até a essas pessoas através das redes sociais, tá bom? Quem vai trazer os anúncios hoje, gente? Maria Luísa? Quantas pessoas? 38 pessoas. Deus abençoe. Obrigado por você estar conosco neste dia de domingo. A paz do Senhor, família Nova Vida. Sejam muito bem-vindos. Vamos aos nossos anúncios. No dia 28/1, culto de casais às 19 horas. Segunda-feira, ensaio do espetáculo de Páscoa às 19 horas. Perdão. Culto de casais no dia 28 não vai acontecer, tá bom? Vamos para os nossos anúncios durante da semana. Na terça-feira, culto da família às 19h30. Não deixem de vir, não deixem de participar. Tem sido bênção. Eu tenho saído daqui alimentada pela palavra de Deus. Então não deixem de participar, amém? Na quarta-feira, bom dia, Espírito Santo, às 8 horas da manhã. Na quinta-feira, culto de oração, às 19h30. Domingo, pela manhã, às 7h30, temos a oração. As mulheres ficam lá embaixo na salinha e os homens ficam aqui no templo. Às 8h30, temos a nossa EBD. Hoje foi uma benção. Hoje foi o avivamento do Novo Testamento. Então não deixem de vir, não deixem de participar. Tem sido uma manhã de muito aprendizado, de muito conhecimento. E também temos a nossa EBD das crianças, que é a partir de 6 a 11 anos. Então não deixem de trazer as crianças de vocês.
E às 10 horas, o nosso culto matinal. E às 18 horas, o nosso culto de louvor e adoração, ao qual nós estamos fazendo parte. Amém? E que vocês participem de todas as programações de nossa igreja. Agora eu gostaria de chamar a Janaína para falar um pouco do trabalho que foi feito com a Geração Vida. E logo após, vou convidar o diácono Rogério para falar sobre o acampamento dos jovens e para falar também mais um pouco do espetáculo de Páscoa. Agradeço a oportunidade e que tenhamos um culto abençoado em nome do Senhor Jesus, amém? Até porque a presença do Senhor já se faz presente aqui nesse lugar, amém. Boa noite, família. Depois da Luísa, né? Não era nem para eu subir aqui, pelo amor de Deus, né? Mulherão, vozeirão. Vamos lá, gente. É só para agradecer. A tia Kelly pediu para eu vir aqui. Agradecer a todos os pais que trouxeram seus filhos na EBF. Foi uma bênção. Eu não pude estar aqui na quinta e na sexta, mas acompanhei. As crianças amaram o trabalho. Nosso pastor se envolveu bastante. Tia Viviane, a gente não tem nem o que falar da tia Viviane nesse período. O que ela fez pelas crianças, né, ajudando a tia Kelly. Então, em nome das duas, eu vim agradecer. Peço para que vocês orem, para que esse trabalho continue. Peço para que vocês invistam nos seus filhos, porque, pelos olhos da fé, nós já vemos lá pastores, nós já vemos lá evangelistas, nós já vemos lá mulheres de oração. Vocês não têm noção o que a gente escuta dos filhos de vocês. Cada oração que eles fazem. Nós vimos aqui crianças que não são evangélicas, que os pais não são evangélicos, e o carinho que eles tiveram nesses dias, as palavras que eles dão para cada uma de nós tias é algo gratificante. Então, não existe palavra para dizer o que é o Geração Vida. Então, invista, porque é de lá que vão vir novos teens, novos adolescentes. Rogério ainda tem muito aí pela frente. Lucas, gostaríamos também de agradecer aos jovens que participaram aqui com a gente. Foi bênção. As meninas de São Mateus, que ajudaram a gente em todos os sentidos, até na limpeza. Então, o nosso muito obrigado em nome do Geração Vida. Continuem orando por esse trabalho, continuem orando por esse ministério, porque ele só tem a crescer. Se você é mãe, é tia, entrou agora na igreja, quer participar de um ministério, vem com a gente para o Geração Vida. A gente precisa muito da oração e a gente precisa muito do trabalho de vocês. Amém? Muito obrigada e que o ano que vem nós possamos passar de 3 para 6 dias em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Duas mensagens, como foi falado pela Luísa. A primeira é sobre o acampamento jovem. Nós ainda estamos ali recolhendo, entregando. Hoje não vai ter carnê, né, amor? Hoje ainda não tem carnê ainda, mas a gente está confeccionando carnê. Então, precisa que você, jovem, esteja interessado, puder apressar a parcela para a gente dar o sinal. Nós agradecemos muito, porque é muito importante para que a gente realmente consiga a data. Essa data não é nossa ainda, só está reservada, mas depois de um tempo, se a gente não conseguir pagar o sinal, essa data vai ser repassada para o calendário novamente, para que outras pessoas possam disputar por ela. Mas eu acredito que nós não vamos deixar isso acontecer. Amém? Nós temos um número bem representativo de jovens e já tem uma fila de espera também já grande. Então, é importante que você que pegou o carnê, ou que você que deu o nome, você já garanta realmente, porque por mais que a gente dê o nome, o que garante a tua ida para esse evento é o pagamento das mensalidades. Nós ainda não conseguimos fazer um acampamento, mas Deus pode prover isso aí em algum ano para a gente fazer um acampamento que as pessoas aqui, que a gente possa levar os jovens assim, mas por enquanto a gente ainda não consegue fazer. Amém? A outra coisa é o seguinte, então a gente vai estar depois do culto lá embaixo, esperando os jovens, explicando. Alguns pais, se quiserem falar sobre o acampamento, com a data que a gente vai botar, a gente botou 17, 18, 19 e 20 de novembro. A gente vai estar voltando na segunda-feira, né? E porque 20 vai ser o dia de feriado da consciência negra. Não é um feriado ainda nacional, se eu não me engano, mas no Rio de Janeiro é feriado. Então a gente vai estar voltando no 20. Amém? Outra coisa também, o que eu queria falar com vocês é a respeito do espetáculo de Páscoa. O espetáculo de Páscoa a gente considera uma maratona. É uma maratona porque são ensaios que às vezes são desgastantes, né?
porque a gente faz toda segunda, e quando chega perto ali da data, a gente dá uma intensificada, né? Então, mas o resultado sempre também é algo assim gratificante para o coração de todo mundo que participa. Então, às vezes eu escuto muito o testemunho das pessoas depois, falo assim, caraca, foi assim cansativo, nós trabalhamos bastante, mas no final valeu a pena, eu quero participar do próximo, enfim. Então a gente tem um número grande de pessoas, tem um grupo lá do espetáculo de Páscoa que eu já botei a peça. Estamos precisando de muitos personagens ainda, porque a gente tem um desejo de não ficar duplicando as pessoas, uma pessoa fazer 2 ou 3 personagens. A ideia é que todo mundo venha participar de uma forma equilibrada. Então, se você está aqui e fala, pô, eu queria participar desse projeto, me procura também no final do culto, que eu vou estar te explicando como é que a gente está fazendo. Se você está aqui, de repente, você não tem essa facilidade de falar em público, mas você quer ajudar de alguma forma, me procura também, porque a gente tem uma estrutura por trás, tem algo que pode ser feito ali para ajudar tudo a acontecer. Esse ano nós estamos com o desejo de fazer no estacionamento, e então a gente vai pegar rua e estacionamento. Então isso vai precisar de um mecanismo de toda a igreja. E aí, o ideal é que a vizinhança, as pessoas de fora venham assistir a igreja apresentar algo para eles. Então o ideal é que a igreja participe de uma forma bem representativa. Então nós estamos abertos aqui para você vir. Tem pessoas que estão falando para mim, Rogério, segunda não dá, não sei o que. Cara, vem conversar comigo, a gente vê o que a gente pode fazer, a gente cria um núcleo. Aqui é um lugar de agregar, ninguém é jogado fora. Você só não participa se você não quiser. Se você quiser, pode ter certeza que a gente vai criar alguma coisa para você estar dentro desse trabalho, desse movimento. Então, faça esse convite novamente para a igreja, venha, participe, me procure lá embaixo, ou qualquer pessoa que trabalha no espetáculo de Páscoa, que todo mundo está apto a te receber, tá? Obrigado pela oportunidade, pastor Ney. Obrigado. Nós temos vivido em janeiro um tempo favorável para essa igreja. Nós temos assim ouvido palavras que têm forjado o nosso caráter, nossa vida, tomado um rumo novo, e vai ser bem novo para a nossa igreja. Eu acho que todos os departamentos sabem disso. E uma das coisas que nós temos visto é o que Deus tem feito. Nós participamos de um final de semana de encontro de casais que foi a coisa mais linda que você possa imaginar. Se você estivesse lá, você ia sentir a atmosfera, sabe? De tudo aquilo que Deus tem feito na vida de alguns casais. Eu já quero também agradecer a todos aqueles que participaram. Uns foram participar do encontro e outros trabalharam no encontro aqui desta igreja, não é isso? Com outras pessoas de outras igrejas que têm a mesma fé e o mesmo desejo de lutar por família. Você pode ser um colaborador desse trabalho, você pode ser uma pessoa que vai investir neste trabalho, você pode ser uma pessoa que vai ser convidada a participar desse encontro de casais. E logo após o encontro de casais, nós tivemos a EBF de férias aqui das crianças da igreja. Eu participei de todos os dias, sabe? Com a minha ajuda, com a minha presença. Não estava aqui olhando, estava aqui trabalhando junto com as irmãs e com os irmãos que participaram. Você tem uma grande oportunidade de fazer parte disso tudo, sabe? Muitas vezes estamos parados dentro da igreja, você tem uma grande oportunidade de fazer parte disso tudo que está acontecendo. Muitas das vezes somos aquele crente que só gostamos de comer, beber, mas não gostamos de dar o nosso tempo, a nossa vida, se dedicar a pessoas. Então você é convidado a trabalhar desta forma em todos os departamentos da nossa igreja. Tivemos um belíssimo culto de mulheres, tivemos uma reunião de homens ontem, tivemos uma belíssima escola dominical hoje, ministrada pelo diácono Giovanni, tivemos um culto abençoado que quem pregou foi eu. E eu digo para você, eu preguei hoje uma das melhores mensagens que eu já preguei em todo o tempo, porque eu preguei para mim, não preguei para você. Você entende? Eu recebi o que eu precisava de receber naquilo que Deus me deu. E hoje à noite não vai ser diferente.
Hoje à noite Deus tem algo totalmente diferente para mim e para você. Amém? Queridos, eu gostaria de pedir uma oração para os irmãos. A vida do diácono Bruno. O diácono Bruno está internado no HCE. Começou a sair uns caroços nele. E esse caroço que saiu aqui no pescoço, deram antibióticos e esse caroço ele abriu e ali foi drenado. Mas só que ele estava com muita infecção no pulmão. Ele está com um buraco e esse dreno está indo até onde está a infecção. E ele não tem data para sair do hospital. Eu gostaria que você orasse, que você entregasse a vida do diácono Bruno, a sua esposa Valdirene, seus filhos, que estão passando por esse momento difícil. Gostaria que você orasse, que você entregasse a Deus essa família. Amém, amados? Faça isso. Você conhece muito bem o diácono Bruno. Faça isso, por favor. Temos também algumas pessoas aqui. Uma pessoa que está com câncer, que também nós vamos orar já já. Eu peço a sua oração. Não tem o nome da pessoa aqui, mas que você lembre dessa pessoa que está com câncer. Amém? Vamos orar? Estenda suas mãos para frente. Pai, em nome de Jesus. Aqui eu tenho alguém que está vivendo essa palavra câncer, que não é uma sentença, é apenas uma palavra. Nós queremos vencer isso em nome de Cristo Jesus. Que essa pessoa venha dar testemunho daquilo que nós estamos fazendo nesta noite, que é orando e declaramos a tua graça e a tua cura. Queremos orar pelo diácono Bruno, Senhor, que está nesse momento, passou dias de muito sofrimento, até descobrir o que ele tinha no seu corpo. Eu te peço, Pai, que tu vá ao encontro do Bruno, naquele hospital do HCE, naquele quarto, que tu vá de encontro a ele, que tu comece a tocar, ó Pai, aonde precisa de um toque teu. E te pedimos, traga o teu filho de volta. Traga o teu filho de volta. Abençoa a Valdirene, os filhos que estão vivendo este processo com ele, Senhor. Nós queremos repreender todo o mal, toda palavra contrária sobre a vida do teu filho. Nós queremos declarar isso em nome de Cristo Jesus, Pai. Que o teu nome seja glorificado através de tudo isso que está acontecendo. Nós apresentamos o teu filho em tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todos digam amém. E nós temos orado que neste mesmo tempo de janeiro, ano passado, a Micaela, ela também teve um surto, que eles não entenderam, né, o que estava acontecendo com ela. Foi nessa mesma data. E hoje, o diácono Bruno está, estamos orando, pedindo a Deus uma revelação dos céus, para que seja quebrado todo o mal na vida desta família. Amém, amados? Nós temos pessoas que estão nos visitando hoje. Quem nos visita pela primeira vez pode ficar em pé, por gentileza. Hein? Tem 2 pessoas aqui. Tem 2 pessoas, mais 2 ali, 4. Tem mais alguém? 3, 4, 4, 6 pessoas que nos visitam pela primeira vez. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por vocês terem vindo. Se vocês têm uma igreja, manda um abraço para o pastor de vocês. Se vocês estão procurando um lugar espiritual, você acaba de encontrar um lugar que com certeza vai te receber de todo o coração. Espero que até o final, o início do mês que vai entrar, nós já tenhamos o nosso pit stop, momento de dar uma parada. Quando você sair daqui, você vai ter um momento de dar uma parada. E lá na parada, você vai entender o que vai acontecer com os visitantes. Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de vocês. Você, igreja que está ao lado, você pode cumprimentar, dizer, seja bem-vindo, Deus abençoe. Faça isso por mim, eu não posso chegar aí. Faça isso. Eu queria que o restante desse um aplauso a Jesus pela vida dos nossos visitantes. Amém. Quero orar pela Beth. Aniversário, é isso, Beth? Ficou mais nova. Tem também uma outra pessoa, Lúcia. Quem é a Lúcia? Tem tantas Lúcias aqui que eu não sei qual é. Está fazendo aniversário. Está ali.
É você, Lúcia? Ah, então eu te conheço. Vem cá, Beth. Tem mais alguém que faz aniversário? Vem cá, o Anderson também faz aniversário. Tudo de janeiro, né? Coisa boa demais. Vamos agradecer a Deus. Tem mais alguém, queridos, que deseja uma oração? Não? Fique aqui, Beth. Você pode estender as mãos para cá, para frente. Nosso Deus, obrigado pela vida dos teus filhos que nesse mês completaram mais um ano de vida. Penso que esse novo tempo vai ser um tempo de bênção, um tempo, ó Pai, de coisas boas que vai acontecer na vida dos teus filhos. Que esse novo ano seja um ano de muito vigor, de muita graça, de muito amor, de muitas conquistas, Senhor. Nós, como igreja, nós queremos abençoar a vida dos teus filhos por esse tempo, por esse novo tempo que tu está dando. Nós abençoamos a vida dos teus filhos por mais um ano de vida. Em nome de Cristo Jesus. Todos digam amém. Aplaudir Jesus. Ontem teve um presente, no dia de aniversário, saí 3 horas da manhã do trabalho. É um presente, né? Muitos não têm emprego, né? É um presente muito grande, eu acho isso um presente excelente. Queridos, nós vamos fazer o nosso ofertório. Eu quero dar graças a Deus pela vida de vocês. Deus tem colocado vocês nessa igreja e tem acontecido coisas maravilhosas na vida financeira desta igreja. Uma delas é que nós conseguimos pagar mais 3 poucas aí para vencer e poucas a se pagar. A partir de janeiro, nós já estamos ajuntando valor para pagar os impostos da igreja, que não são pequenos valores. Alguém disse para mim, pastor, a igreja é isenta de impostos. E sim, a gente pode pedir.
Mas o Júnior deixou de ser itinerante. Só de sem glória a Deus. Vocês querem? Não, vou usar o do Senhor mesmo. Obrigado. Meus irmãos, da parte do Senhor, amém? Mais uma vez, queria que você que trouxe a tua Bíblia, teu exemplar de vida, abrisse comigo em Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas capítulo 9, verso 23. Eu hoje não vou cantar, já cantei muito. Chego tá rouco. Então eu dei uma folga para o Lucas hoje, que ele também está com o pulso doendo. Então eu dei uma folga para ele hoje, mas é só hoje, tá? Ele está aí? É só hoje, hein, Lucas? Eu quero externar minha gratidão, minha alegria a Deus, principalmente pelo privilégio de estar podendo subir no seu altar para poder pregar a sua palavra. Meu coração sempre se enche de muita alegria, porque eu vejo em mim alguém que não merecia, mas mesmo assim Jesus olhou para mim e falou assim, eu vou fazer na tua vida. E mesmo Jesus fazendo na minha vida, eu fui alguém que me desviei aos 18 anos. Fiquei 4 anos desviado da casa de Deus. E eu me lembro como se fosse hoje, que eu saía de casa para ir para uma balada, para ir para um baile. E quando eu voltava, minha mãe estava de joelhos dobrados, do mesmo jeito que eu deixei ela quando ela saiu de casa. E às vezes eu voltava mais cedo do que eu, de costume. E ela estava de joelho dobrado, dizendo, Senhor, traz de volta. Porque eu ainda creio na promessa que o Senhor tem sobre a vida dele. Então, na verdade, se eu pudesse dar um conselho para alguém aqui nessa noite, mesmo sendo tão jovem, o conselho que eu daria é, fique com a palavra que Deus disse para você. Porque no final é a palavra de Deus que vai te sustentar, que vai te guardar. É a palavra de Deus que vai evidenciar que de fato você foi alguém escolhido, alguém chamado para fazer a sua obra. E aí o que as pessoas dizem, o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam, só vão ser a opinião delas, mais nada. Mas o que prevalece é o que Deus disse ao teu respeito. É alguém que está falando com você aqui que talvez seja sujeito a mais fraquezas do que você, que seja pendente a pecar até mais do que você, que só está aqui em cima pela graça. Só está aqui porque um dia alguém dobrou o joelho e disse, uau, o problema é que tem gente que não conhece as nossas guerras. Tem gente que não conhece as lutas que a gente trava. E ao invés de orar e pedir para Deus guardar, se incomoda às vezes com o que Deus está fazendo. Só que quem é chamado por Deus entende que não chega em um lugar para fazer melhor do que ninguém. Pelo contrário, chega em um lugar para fazer que o reino de Deus seja evidenciado através da sua vida. Porque quem entende de onde foi tirado e o que Deus fez na sua vida, nunca vai ter um sentimento a fim de entender que existe alguma glória em si mesmo, porque essa pessoa entende, se não fosse por causa dele, nem aqui eu estaria. Então, eu quero pedir a todos que já oram pela minha vida, me cubra de oração, continue intercedendo pela minha vida. O pastor Ney estava falando ali, já foi uma indireta, né? Que eu não sou mais itinerante, ele já deixou já no ar, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Mas é porque, assim, eu tenho priorizado aos domingos estar sempre na nossa igreja, eu tenho priorizado estar nessa casa, porque eu entendo que essa casa aqui tem feito muito bem para mim e para minha casa. E acredite você ou não, de fato, eu não vim para cá por um simples motivo. Eu vim para cá porque eu amo a minha casa. E às vezes é mais fácil a gente perder a agenda, às vezes é mais fácil a gente perder status do que perder a nossa casa. Então esse é o motivo que eu vim para cá. Esse é o motivo que eu estou aqui. O motivo que me trouxe para cá se chama Elisângela. Às vezes a gente vai precisar fazer escolhas difíceis. Escolhas que a gente não quer. E a gente só vai conseguir entender depois. Mas Deus tem os seus caminhos. Vamos lá? Quem achou, diga amém.
Deixa eu falar algo aqui. Gente, nós estamos no janeiro de Deus, você sabe. Quem ia pregar nesse domingo era o pastor Henrique Santana. O Henrique, ele teve um compromisso de última hora. E ele perguntou se eu poderia trocar com ele a data. E eu, sem pensar duas vezes, troquei. Haja vista que todo último domingo eu tenho ministrado aqui na igreja. Mas no domingo que vem, é ele que será o pregador da noite. Na terça-feira agora, culto da família. Olha eu fazendo anúncio. Na terça-feira agora, culto da família. Quem vai estar pregando para a gente é o pastor Maicon Balbino. Ele é o pastor presidente da igreja Top, em Jacarepaguá. O nome da igreja é Tempo de Obediência e Propósito. Foi uma estratégia que Deus deu para ele. Pastor Maicon Balbino, ele já tem 2 livros escritos, já viajou mais de 5 países. Ele é um cara que uma vez por ano, pelo menos, está nos Estados Unidos pregando. Então ele é um cara de muita excelência, é um cara que tem muito a agregar, tanto de Deus quanto da sua vida para a gente. Se você puder estar aqui na terça, esteja, tá bom? Se você puder trazer algum convidado que de preferência seja não evangélico, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de Deus para o nosso coração. Você acredita nisso? Amém. O texto vai dizer assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você pode fechar a tua Bíblia, olhe para cá. Esse texto é um texto que eu fico apaixonado quando eu começo a ler. Quem está falando aqui é Jesus. Quando Jesus chega na Judéia, o texto vai dizer que ele dá autoridade e poder aos seus discípulos, para que eles vão e preguem o Evangelho, e não só preguem o Evangelho, para que eles manifestem sinais e maravilhas por onde quer que passarem. Logo após Jesus fazer isso, Jesus vai dispensar os discípulos, Jesus vai enviar os discípulos, vai mandar com que eles vão a pregar o Evangelho e a fazer sinais e maravilhas no meio do povo. Só que, por conta disso, do que está acontecendo, Jesus não fala que ele é, mas quem ouve acerca daquilo que Jesus está fazendo, fica maravilhado. Alguns ficam perturbados, porque, como Herodes, existe um questionamento que nasce no coração dele, a ponto da fama de Jesus que percorre, chega até ele, e isso incomoda. E ele chama alguém para perguntar: quem é esse? Que as pessoas andam por aí dizendo. Quem é esse que as pessoas andam por aí falando sobre o que ele tem feito? Aí alguém vai dizer: olha, alguns dizem que ele é João Batista reencarnado ou ressuscitado. Outros dizem que ele é Elias. E outros, alguns dos profetas. Isso vai incomodar Herodes. Vai deixar ele perturbado. Passa-se esse episódio. Jesus, ele está pregando para uma multidão. E você conhece bem esse texto. Os discípulos dizem que a multidão está com fome e que precisa dispensar a multidão. Jesus vai dizer: nós não podemos dispensar a multidão de qualquer maneira. Vamos fazer o seguinte: vamos alimentá-los. Aí alguém vai dizer: mas para alimentar toda essa multidão, a gente vai precisar sair para comprar alguma coisa, porque é muita gente. Estima-se que existem mais de 5.000 pessoas aqui. Só que existia um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Ele cede a porcentagem de peixes e pães que ele tem, para que Jesus então fizesse um milagre. E você já conhece.
Jesus reparte o pão, dá graça e faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Só que depois disso, Jesus vai estar novamente com os seus discípulos. E Jesus pergunta aos seus discípulos: o que as pessoas andam dizendo sobre mim? Aí eles vão responder dizendo acerca da mesma coisa que contaram para Herodes. Ele vai dizer: uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é algum dos profetas. Aí Jesus vai fazer uma pergunta singular aos discípulos. Ele vai dizer: tá bom, isso é a opinião deles, mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Aí alguém, que é Simão, vai levantar a voz no meio dos 12 e vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diferentemente de outros capítulos, de outras narrativas, essa narrativa aqui está em Lucas capítulo 9, 23, não tem aquela parte que ele disse: bem-aventurados é tu, Simão Bajonas. Não. Aqui é outro contexto, aqui é outro episódio, aqui é sobre outra coisa que Jesus está falando, apesar de ser a mesma coisa, porque está entre os evangelhos sinóticos. Aqui Jesus trata com ele de uma outra forma. E após Simão responder isso, ele vai dizer: isso você disse bem. Só que olha o que vai acontecer. Jesus, após conversar com os discípulos e eles proferirem aquilo que eles pensavam acerca de Jesus, Jesus vai levantar uma verbalização e ele vai dizer para eles: olha só, deixa eu falar um negócio para vocês, só para vocês não pensarem que é fácil demais. Por quê? Porque eu vi que vocês foram para o campo, eu vi que vocês pregaram o evangelho com autoridade, eu vi que vocês realizaram muitos milagres e vocês voltaram tão maravilhados que vocês estavam contando para mim com uma satisfação e uma alegria tremenda. Só que deixa eu falar algo para vocês, só que vocês precisam ter um cuidado. Antes que vocês pensem que é o que não são, eu vou dizer algo para vocês: nem tudo que parece ser é realmente. E apesar de parecer que seja simples, não é simples. Então eu já quero dizer uma coisa para vocês. E o que o Senhor quer dizer? Aquele que quiser vir após mim, Jesus não está dizendo aquele que quiser vir antes, ou aquele que quiser vir durante, é aquele que quiser vir após. Por quê? Porque se Jesus está na terra, é o ministério de Jesus que está em evidência. Se Jesus está cumprindo o chamado de Deus e o ministério dele na terra, quem está em evidência agora é Jesus. Mas Jesus está dizendo: eu não vou estar aqui por muito tempo, eu não vou estar aqui durante muitos anos. A minha passagem aqui é curta. Só que quando eu for assunto aos céus, eu vou precisar de uma igreja que esteja disposta a pagar o preço. Eu vou precisar de uma igreja que esteja disposta a sangrar. Eu vou precisar de uma igreja que esteja disposta a se anular para que o meu chamado seja cumprido. Então aquele que quiser vir após mim precisará negar a si mesmo, ou seja, as suas vontades, tomar a sua cruz e depois me segue. Você percebe que Jesus é tão maravilhoso, Jesus é tão perfeito, que Jesus, ele não olha para eles e dizem: me segue da forma que vocês estão, me seguem do jeito que vocês estão. Jesus está dizendo: não. Para vocês me seguirem, para vocês virem após mim, vocês vão precisar tomar a cruz de vocês. E depois que vocês decidirem fazer o que tem que ser feito, aí sim, aí vocês podem me seguir. Por quê? Porque não adianta querer andar com Jesus e não estar disposto a fazer aquilo que Jesus propõe. Não adianta falar que está com Jesus simplesmente pelo status, ou simplesmente pela fama de dizer: eu ando com Jesus, hein? Porque a princípio, a priori, vai parecer que é simples, vai parecer que é fácil, mas não é. Seguir a Jesus tem as suas dificuldades. Seguir a Jesus vai trazer sobre nós algumas dificuldades. Livro de Marcos, capítulo 10, verso 17. Bota a música aí, varão. Desligou tudo? Então vem para cá, Lucas. Vai botar para pegar de novo? Tá bom, então vou deixar. Livro de Marcos, capítulo 10, verso 17. Jesus está chegando na Judéia, só que existe um homem. Esse homem vai até Jesus. Aí ele olha para Jesus e ele vai dizer assim: Senhor, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim: olha, a única coisa que você precisa fazer é seguir os mandamentos.
Só que a mentalidade desse homem é a mentalidade de alguém que se sente aliviado, porque de pronto a resposta dele para Jesus é: eu já faço isso desde a minha mocidade. É uma resposta de alguém que já está aliviado pelo fato de Jesus ter dito para ele: olha, você precisa só guardar os mandamentos. Aí ele vai dizer: tudo isso eu já faço. Mas Jesus vai dizer para ele: mas te falta uma coisa. Quando Jesus fala para ele: te falta uma coisa, é que se torna problemática. Jesus olha para ele e vai dizer: você vai fazer o seguinte, você vai pegar tudo que você tem, você vai vender, vai repartir entre os pobres, e depois que você fizer isso, você vai tomar a sua cruz e vai me seguir. Esse cara nunca esteve tão perto e tão longe ao mesmo tempo do céu. Esse cara nunca esteve tão perto e tão longe daquilo que Jesus tinha para ele. Só que a resposta de Jesus é que vai desmistificar aquilo que está guardado no coração dele. É o que Jesus vai responder para ele, que vai mostrar para ele que, na verdade, ele nunca esteve tão perto, mas sim longe. Esse mesmo texto, no verso 29 e no verso 30, vai dizer: não existe uma pessoa que decida largar a sua vida por amor ao Evangelho que não será recompensado 100 vezes mais nessa vida ou na outra vida, ou na posterior. Só que Jesus, quando diz para ele: ainda te falta uma coisa, Jesus está mostrando para ele, de fato, quem é que governa a vida dele. Ele é um homem rico. Ele é um homem que tem muitos bens. E o fato dele ser rico não implica em nada. O único problema, a problemática aqui com ele, é que, na verdade, ele ama mais o dinheiro do que a Deus. E isso também é uma idolatria. Porque, na verdade, idolatria não está ligado a imagens. Idolatria está ligado a tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na minha vida. Idolatria está ligado a tudo aquilo que toma o lugar de Deus na minha vida. E você me desculpe a sinceridade, se Deus não está em primeiro lugar na tua vida, você precisa começar a rever os teus conceitos. Você precisa começar a rever a tua história. Por quê? Porque se Deus não tiver em primeiro lugar, uma hora alguma coisa vai começar a dar errado. Só que se você colocar Deus em primeiro lugar em tudo que você fizer, o primeiro será o responsável por tudo que te acontecer. A Bíblia diz que a mesma hora que Jesus fala, no mesmo momento que Jesus fala, ele vai se sentir triste. Só que, gente, para pensar aqui, para entender. Jesus está oferecendo o céu para o camarada. Jesus está dando o céu para o cara e isso está deixando ele triste. Ao invés dele se alegrar, ele se entristece. Ao invés dele sentir alegria, ele sente tristeza. Porque é quando Jesus nos pede aquilo que nós não estamos dispostos a dar, que de fato revela o que se passa dentro de nós. A problemática para ele é que o fato dele ter muito dinheiro, o fato dele ser um homem bem-sucedido, o fato dele ser um homem rico, não dá para ele o direito de comprar aquilo que ele mais quer, que é a vida eterna. Só que Jesus está dizendo, se você abrir mão disso, você tem direito àquilo. Só que o problema é que ele não está disposto a abrir mão daquilo que ele tem. Por que ele não está disposto a abrir mão daquilo que ele tem? Porque na mentalidade dele, no pensamento dele, ele acha que só é o que é por causa do que ele tem. Só que entenda uma coisa, as pessoas nunca vão poder te valorizar pelo que você tem. As pessoas têm que te valorizar pelo que você é. Por quê? Porque se o céu disse que você tem valor, não tem como te desvalorizar. Se o céu disse que você vale muito, não tem como alguém dizer que você vale pouco. Por quê? Porque quem colocou o preço não foi a terra, foi o céu. E se o céu disse algo ao teu respeito, fique com o que o céu disse. Eu vou devagar.
Você percebe que ele tem tudo na terra. Só que o que ele tem na terra está tirando dele aquilo que o céu está oferecendo para ele. Vou repetir. Aquilo que ele tem na terra está tirando dele aquilo que o céu tem para ele. Só que eu não posso deixar que as coisas da terra tirem de mim aquilo que o céu tem para mim. Quer um conselho? Você pode até perder na terra, mas não perca o que o céu tem para você. Por quê, Júnior? Porque tudo que a terra tem é passageiro, mas aquilo que o céu tem é eterno. É por isso que a Bíblia diz, passarão céus e terra, mas a palavra dele permanecerá. Então tudo que você tem, tudo que você possui, todas as riquezas, carro, casa, tudo isso vai ficar. Mas o que Deus disse para você, que ele iria, mas voltaria para buscar a sua igreja, isso nunca vai cair por terra, porque aquele que fez essa promessa, ele é responsável por cumpri-la. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 vai dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ainda não chegou ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso aqui é lindo, porque tudo aquilo que nós já vimos até hoje não se compara com aquilo que Deus ainda irá fazer. Não se compara com aquilo que Deus ainda irá realizar. Só que tem um porém aqui. Tem uma problemática. É que tem gente que ama mais o dinheiro do que a vida dele. Como assim, Júnior? É esse cara aqui. Ele é capaz de entregar o dinheiro, ele é capaz de entregar a vida, mas ele não é capaz de entregar o dinheiro. Porque quando Jesus fala com ele, ele fala, olha, desde a minha mocidade. Não é de agora, é desde a minha mocidade. Aí Jesus fala para ele, tá bom, então vai lá, vende tudo que você tem, reparte, depois você me segue. Aí ele vai parar para pensar e ele vai dizer, não, isso não. Isso não tem como. Jesus está oferecendo a ele coisas do céu, mas ele prefere ficar com as coisas da terra. Jesus está oferecendo a ele o que o céu tem de melhor, mas ele está dizendo, não, eu vou ficar com o que eu tenho. Por quê? Porque a garantia dele não está naquilo que o céu pode fazer, mas naquilo que ele tem. Só que você precisa entender que o que é terreno ou o que é carnal não consegue discernir aquilo que é do céu ou o que é espiritual. Por quê? Porque quando eu pego a minha mentalidade terrena para tentar discernir aquilo que o céu está querendo dizer para mim, eu não consigo. Quer ver só? João capítulo 3. Um homem chamado Nicodemos vai até Jesus. Quando esse homem chega até Jesus, ele vai dizer, olha, eu vejo que tu és mestre. Porque ninguém pode fazer aquilo que o Senhor faz se Deus não for com eles. Ninguém pode operar o que o Senhor opera se Deus não for com ele. Jesus vai responder a ele e vai dizer, a resposta está aqui, Nicodemos. O quê? Ele vai dizer, necessário é nascer de novo. Aí Nicodemos vai falar com Jesus e ele vai perguntar, como pode um homem já velho entrar no ventre novamente? Aí Jesus responde a ele, você não entendeu? Eu não estou falando aqui de um nascimento carnal. Eu estou falando aqui de um nascimento da água e do Espírito. Você repare que Jesus está falando com ele acerca de algo do céu. Mas ele está tão ligado às coisas da terra que ele não consegue discernir aquilo que o céu está falando com ele. Por quê,
Júnior? Porque quando eu estou ligado a coisas carnais, a coisas terrenas, quando o céu sopra, quando o céu fala, quando o céu verbaliza, eu não consigo compreender. Por quê? Porque se torna distante aquilo que o céu tem para mim. Se torna distante aquilo que o céu quer fazer na minha vida. Porque eu não consigo entender. Por quê? Porque na minha mente, tudo isso me prende à realidade que eu estou vivendo. E você olha para a realidade, olha para as circunstâncias e você diz, é impossível. Quer ver? João capítulo 4. Jesus está saindo da Judéia. Está indo para Galiléia. Só que o texto vai dizer que Jesus resolve passar por Samaria. Só que, gente, peraí. Vocês já conhecem bem essa história e sabem como é que funciona. Como é que funciona? Os judeus não falavam com os samaritanos. Eles não se comunicavam. Então, por esse motivo, por esse fato, Jesus deveria escolher um outro caminho, um outro percurso. Só que, olha o que o texto vai dizer. E necessário foi. Não precisava. Mas a necessidade de alguém fez Jesus mudar o caminho. Jesus não precisava passar por Samaria. Mas o fato de alguém ter uma necessidade fez o céu mudar a rota de Jesus na terra. Júnior, melhora isso para mim, eu vou melhorar isso aqui para você. Essa mulher precisava de um encontro com Jesus. Essa mulher precisava de um encontro com Deus. E a necessidade dela foi o que fez Jesus passar por Samaria. Por quê? Porque Jesus poderia ir por outro caminho. Porque Samaria era o local mais curto entre a Judéia e a Galileia. Quando Jesus vai passar por Samaria, Jesus está dizendo, eu vou pelo caminho mais curto. Eu imagino alguém olhando e dizendo, mas Senhor, tu sabe que o judeu não se comunica com o samaritano. Não tem como a gente dar a volta. Jesus está dizendo, não. Eu vou pelo caminho mais curto. Mas por quê? Porque quando se trata da necessidade da minha igreja, eu tenho pressa em fazer algo por ela. Quando se trata da necessidade dos meus, eu pego o caminho mais curto. Pego atalho. Para quê? Para fazer aquilo que precisa ser feito. Acredite, a nossa necessidade foi o que nos trouxe aqui hoje. Só que o mesmo motivo que nos trouxe aqui hoje foi o motivo que trouxe Jesus. Quando você saiu de casa, você disse, eu vou lá. Só que quando você estava saindo de casa, Jesus disse, eu vou também. Você pegou a tua melhor roupa. Você pegou teu melhor sorriso. E mesmo vivendo essa crise que você está vivendo, mesmo dentro dessa necessidade que você está passando, você disse, eu vou. Só que Jesus também está dizendo, ainda bem que você veio. Porque o que te tirou da tua casa também me movimentou no céu. Eu já vou começar a pregar. É só a introdução. Quando Jesus chega no poço de Jacó, essa mulher está lá. O texto não diz quem ela é, não diz o nome dela. Tudo que nós sabemos sobre ela é que ela é mulher samaritana. Quando Jesus olha para ela, Jesus fala assim, mulher, me dá de beber. Ela vai ficar espantada. Porque na verdade, como os judeus não se comunicavam com os samaritanos, na mente dela, ela está pensando, esse cara só pode ser louco. Porque ele está desconstruindo, ele está fazendo tudo o contrário do que na verdade a lei manda. E os costumes também. Só que ela vai dar o azar de olhar para Jesus e vai dizer para ele assim, como sendo tu, judeu, pede água para mim que sou samaritana. Aí ele olha para ela e diz assim, mulher, se tu conhecesse o dom de Deus e soubesse quem é que te pede água, você me pediria e eu te daria água e você nunca mais teria sede.
porque em seu interior fluiriam rios de água viva. Só que ela olha para Jesus, aí ela verbaliza algo. Ela diz assim: como que você poderia me dar água se nem um balde você tem? Qual maneira você usaria para me dar água se você nem balde tem para tirar água do poço? Aí ela vai olhar para Jesus e vai dizer: por um acaso, tu é maior do que o nosso pai Jacó? Ela está falando com o dono do poço e com o dono de Jacó, mas ela está dizendo: você está pensando que você é maior que ele? Só que quando ela verbaliza isso, ele vai dizer assim: chama teu marido e eu vou te dar da água. Aí ela diz para ele assim: bom, deixa eu te contar. Aí Jesus vai dizer para ela assim: precisa me contar não. Porque tu acha que eu não sei que você já teve 5 casamentos e o marido que você tem agora ainda não é teu? Aí ela olha para ele e fala: vejo que tu és profeta. Eu vejo, tu és profeta. Só que Jesus utiliza o problema dela para mostrar para ela: eu não vim aqui para te acusar. Eu vim aqui para curar e cuidar de você. Porque você está tão preso às coisas da terra que eu trouxe o céu para perto de você e você não conseguiu identificar. 15 minutos eu termino. Você percebe? A mentalidade de quem está ligado ou preso à terra, quando tem algo do céu batendo na porta, não consegue discernir, não consegue decifrar. Porque, na verdade, tudo que eu olho é para aquilo que está na minha volta. Tudo que eu olho é para o momento que eu estou vivendo. Só que quem tem a cabeça no céu é diferente. Quer ver? Lucas capítulo 5. E aqui eu começo a pregar. Jesus chega na beira da praia, para ser mais exato, o largo de Genezaré. Quando Jesus chega na praia, o texto vai dizer que ele vê Pedro, Tiago e João. Os 2 filhos de Zebedeu. Fazendo o quê? Lavando a rede. Porque depois de uma noite frustrada, depois de uma noite fracassada, o que resta é lavar a rede. Por quê? Porque se deu errado, é melhor a gente voltar para a praia. Se deu errado, é melhor a gente não continuar. Porque já que deu errado, já que a nossa incapacidade foi evidenciada, vamos fazer o seguinte: a gente vai voltar para a praia, vai lavar as redes. Só que quando eles voltam para a praia, e eles estão com o sentimento de que tiveram uma noite fracassada, de que tiveram uma noite frustrada, eles estão lavando a rede. Só que no mesmo ambiente de frustração que eles viveram, Jesus está entrando. E quando Jesus chega no nosso ambiente de frustração, ele chega para mudar. Quando Jesus chega no nosso ambiente de frustração, ele chega para transformar. Aí o texto vai dizer que Jesus chama Simão. Para quê? Para pegar o barco dele emprestado. Gente, posso ser sincero com vocês? Se fosse comigo,
Se fosse eu, a primeira coisa que eu ia fazer é, fala comigo não. Por quê? Porque já está dando tudo errado. Já está saindo do meu controle e eu não consegui executar. Aquilo que eu planejei, aquilo que eu forjei, deu errado. Aí Jesus olha para ele e diz, me empresta o teu barco. Por quê? Porque eu preciso pregar para uma multidão. Jesus pega o barco. Aí o texto vai dizer que ele fala para Simão, rema para um pouco mais longe da praia. Quando eles remam para um pouco mais longe da praia, Jesus começa a pregar. Só que eu entendo também uma coisa. O quê? Se a pesca de Simão desse certo, Jesus não entraria no barco para pregar para a multidão. Se o barco tivesse cheio, não teria espaço para Jesus entrar. E se a pescaria desse certo? Eles estariam na praia contando peixe. E por que deu errado? Para ele não se ausentar do ambiente do milagre. Porque tem coisas que Deus vai deixar dar errado para você não se ausentar do ambiente do milagre. Porque a verdade é que tem vezes que a gente só vem porque deu errado. A verdade é que tem vezes que a gente só vem porque não saiu como a gente planejou. Só que nem tudo que deu errado foi por tua causa. Tem coisas que deram errado porque Jesus precisa se apresentar para você. Tem coisas que deram errado porque Jesus precisa colocar você no ambiente do milagre. Por quê, Júnior? Porque se tivesse dando tudo certo, você não estaria. Jesus está pregando. E Jesus prega. E a palavra entra. Jesus prega. E vidas são tocadas, vidas são alcançadas. Quando Jesus acaba de pregar, ele diz para ele assim, ó, pega o barco. E faz o quê? Vai para águas mais profundas. Só que, quando ele está com Jesus dentro do barco, ele vai olhar para Jesus e ele vai dizer assim, deixa eu te contar a nossa história. Nós pescamos a noite toda. Eu não estou falando que eles pescaram por algumas horas. Não estou falando que eles pescaram por alguns minutos. Eu estou falando que ele disse que pescou a noite toda. E quem está falando aqui, por incrível que pareça, é alguém que entende de pesca. E sabe aquele ditado de pescador? Que ele abre a boca, enche a boca para dizer, hoje o mar não estava para peixe. Quando o pescador abre a boca para dizer isso, ele entende do que ele está dizendo. É como se ele estivesse dizendo para Jesus, eu vou contar para o senhor o que está acontecendo aqui. A gente tentou a noite toda, a gente jogou a rede várias vezes. Por quê? Porque pescar a noite toda não é jogar a rede uma vez e ver o que vai dar. Ele está dizendo, foram inúmeras tentativas, inúmeras repetições, inúmeros... E mesmo depois disso tudo, a gente não pegou nada. Só que eu acho incrível. Porque mesmo com o fracasso da noite passada, mesmo com a noite frustrada, ele vai dizer assim, segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. Segundo a tua, quando ele diz isso, ele está dizendo, agora eu vou jogar a rede
mas não vai ser com as minhas habilidades. Agora eu vou jogar a rede, não vai ser com o meu talento. Agora eu vou jogar a rede sobre a tua... O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo, eu não teria coragem de jogar a rede. Mas é impossível, depois que você liberou a palavra, eu jogar a rede e não vir peixe. Por quê? Porque ele entende que no ambiente do milagre, não é você que pega o peixe. É o peixe que pula dentro da rede. Pode até ter dado errado. Mas hoje o céu libera a palavra para alguém, dizendo, lança a rede. Júlio, deu errado muitas vezes. Eu tentei, mas continua dando errado. Só que agora vamos fazer o seguinte, vamos trocar a estratégia. Ao invés de você jogar a rede porque você sabe como jogar, ao invés de você fazer porque você sabe como fazer, muda a estratégia. Fala, eu joguei até agora com as minhas habilidades e deu errado. Mas agora eu vou jogar sobre a tua. Porque quando eu deixo de lado as circunstâncias que a terra está dizendo, e me agarro à palavra que o céu está liberando, eu estou prestes a viver um ambiente do milagre. Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A Bíblia vai dizer que eram tantos peixes, que as redes quase se romperam. E eles precisavam pedir ajuda. Aí eles vão chamar os barcos que estavam perto, em volta, para se agregar, para conseguir arrastar as redes. E aí o texto vai dizer que os barcos que vieram ajudar quase afundam. De tanto peixe que tinha. Só que o que me chama a atenção é que quando eles chegam na praia, cadê o Lucas? Vem. Quando eles chegam na praia, o texto diz que eles começam a contar os peixes. Eles começam a contar e a expressão que o texto vai usar ali é que eles ficam maravilhados com a quantidade de peixe. E isso aqui é que me deixa perplexo. Porque eu estou falando da realidade de alguém que estava fracassado, a realidade de alguém que estava lavando as redes e dizendo, eu vou parar. Só que agora Jesus deu a oportunidade para eles de viverem a maior pesca da vida deles. Eu não estou falando de uma pesca simples, eu estou falando da maior. Eu não estou falando de uma pesca comum, eu estou falando da maior. E mesmo assim, quando Jesus acaba, eu falo que Jesus é estranho, cara. Eu falo, Jesus é estranho. É por isso que quando a gente tenta entender o que Deus quer fazer, a gente não consegue. Porque depois de uma pesca de sucesso, depois de uma pesca onde tudo deu certo, depois de uma pesca que eles estão voltando, e eu imagino que eles estão dizendo uns para os outros, dizendo, Jesus mudou a nossa realidade. A partir de hoje a nossa vida nunca vai ser a mesma. Aí Jesus olha para eles e diz, larga tudo.
Você estava preocupado, né? Você disse, Júnior está gritando pouco hoje. Júnior está diferente hoje. Está rindo, né? É porque, na verdade, essa palavra aqui não é para a gente gritar. Essa palavra aqui não é para a gente voar. Essa palavra aqui é para a gente entender o que a gente precisa fazer. Só que olha aqui, cara. O texto vai dizer que imediatamente. Luísa, eles não pensaram. Eles não confabularam entre eles dizendo, o que a gente vai fazer? Vende primeiro os peixes, depois vai com ele e faz como? Não. O texto vai dizer que imediatamente. Quando Jesus acaba de falar para ele, larga tudo e me segue. O texto vai dizer que imediatamente. Eles largaram tudo. Colocaram um barco no lugar. Colocaram as redes e o seguiram. Por quê? Porque, na verdade, a mentalidade deles não estava na terra, estava no céu. Então eles pensaram, é melhor o quê? Ficar com o peixe ou ficar com o dono do milagre? Na cabeça deles, eles entendem, melhor do que ficar com o peixe. É ficar com aquele que tem o peixe a hora que eu precisar. Jesus olha para eles e fala, cara, eu tenho uma proposta diferente para vocês nessa noite. Eu vou fazer uma proposta. Qual é a proposta que você vai fazer, Jesus? Ele vai dizer, antes, vocês pegavam aquilo que estava vivo e matavam. Agora vocês vão pegar o que está morto e vão dar vida. Você pode se colocar de pé nessa noite? Duas realidades distintas. Uma realidade de alguém que tinha muito. E quando Jesus disse para ele, se tiver coragem de largar e me seguir, eu vou fazer. E a realidade de três que não tinham nada. Por que, Jana? Porque se Jesus pega quem tinha tudo e pede, e pega quem não tem nada e pede, ia ficar fácil de distinguir. Quem tinha tudo, não aceitou porque tinha tudo. Quem não tinha nada, aceitou porque não tinha nada. Jesus disse, eu vou nivelar os dois. Vou colocar no mesmo nível e vou mostrar. O quê? Que não é pelo que você tem, mas é pelo que você entende. Jesus ofereceu para um o céu e disse, se você largar as coisas da terra, eu te dou o céu. Ele disse, porque uns confiam em carros, outros em cavalos. Só que outros confiam no Senhor dos Exércitos. Ele disse, eu vou nivelar as duas realidades. Vou pegar quem não tinha nada, vou fazer experimentar ter tudo, e no final, vou mandar largar. Porque na nossa ideia, o óbvio, o lógico, era Deus dar tudo e eles andarem pela aldeia dizendo, Deus mudou a minha realidade. Só que depois de Deus dar tudo, Deus diz, eu quero saber se vocês estão dispostos a ficar sem nada de novo, só para andar comigo. Aí o texto vai dizer que imediatamente. Eu quero fazer uma oração aqui. Primeiro eu quero perguntar se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus. Tem alguém aqui? Faça assim, eu quero te conhecer. Não tem? Meu Deus, misericórdia. A segunda pergunta, tem alguém que está afastado? Está afastado.
Tem alguém? Está afastado dos caminhos do Senhor? Não? Essa lindona aí? Meu Deus, já está vindo. Ah, então aplaude Jesus aí, vai. Qual é seu nome? Daniela. É isso? Maravilhoso. Tem uma jovem para dar um abraço nela aqui? Para não deixar ela sozinha? Você? Olhe para cá. Você precisa entender que a nossa realidade de fato só é mudada se de fato Jesus for o Senhor da nossa vida. Eu quero orar por alguém nessa noite que está aqui nesse culto, mas Jesus olhou para você e falou para você assim: ainda te falta uma coisa. Você está pronto para viver o ano da celebração? Você está pronto para viver algo novo de Deus? Você está pronto para ver Deus fazer coisas novas na tua vida? Mas se ainda te falta uma coisa, corre aqui, eu quero orar por você. Tem um homem lindo vindo aqui no corredor. Tem mais uma mulher de Deus vindo aqui, outra. Eu não sei o que é, mas você sabe. Está aceitando Jesus? Tem uma pessoa aqui entregando a vida para Jesus. Luiz Cláudio, voz de trovão. Gente, esse homem falou aqui, eu fiquei todo arrepiado aqui. Meu Deus do céu. Quem sabe vai ser um dos maiores pregadores que esse Brasil já viu. Oh, meu Deus do céu. Como eu te amo, Jesus. Tem mais alguém aí? Se Jesus olhasse para a tua realidade hoje e dissesse para você: ainda te falta uma coisa, o que seria? Se você nessa noite tem coragem, sai do teu lugar e corre aqui para o altar, dizendo: eu não vou deixar de viver as coisas de Deus por conta... Oh, meu Deus. Tem mais alguém? Eu não sei o que é que tem te afastado de Deus, mas você sabe. Eu não sei o que é que tem te impedido de seguir a Deus. Júnior, mas eu sigo a Deus pela metade? Metade de você segue. E a outra metade ainda está confabulando com os teus desejos, com as tuas vontades. Só que Jesus me trouxe aqui para dizer: eu quero você por inteiro. Eu não quero você pela metade. Compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha
dos seus caminhos. Diga ao redor. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi. Canta pra ele, vai. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena. Vai valer a pena. Que vai valer a pena mesmo. Você lembra quando a gente sobe aqui no altar? E a gente fala assim, declara, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí você fica aí no teu lugar dizendo, não sei para que isso. É para que Deus restaure famílias igual está fazendo aqui nessa noite. Quando eu estou cantando aqui que eu falei, Deus falou que vai salvar teu marido, ninguém impedirá. É porque Deus faz. É porque Deus faz e Deus não faz por causa da gente. Deus faz porque Ele é Deus. Vou orar por essas pessoas que estão aqui na frente. Você pode estender as tuas mãos para cá? Deus, nós queremos orar em teu nome. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, muito obrigado, Pai. Porque hoje nós temos aqui o Luiz entregando a vida ao Senhor. E nós também temos a Daniela que está retornando para a tua casa. Pai, não tem coisa melhor, Senhor, do que salvação, Senhor. Porque foi para isso que a tua igreja foi chamada. Foi para isso que a tua igreja foi colocada na terra. Deus, eu quero te pedir que a partir de hoje o Senhor assuma a responsabilidade sobre essas vidas. Pai, fortalece eles na tua casa. Senhor, fortalece a caminhada deles, Senhor. Senhor, tanto a do Luiz quanto a da Daniela, que eles não possam olhar para a direita, para a esquerda e muito menos para trás, porque a partir de hoje o alvo deles é Jesus. A partir de hoje eles dizem, eu prossigo para o alvo, sigo avante. Oh, aleluia. Senhor, que eles não pensem em voltar para trás, porque lá atrás as coisas velhas já se passaram e eis que a partir de hoje tudo se fez novo. Eles irão viver, Senhor, um tempo novo de Deus, porque todo aquele, Senhor, que abre mão das suas vontades para viver a vontade de Deus, irá colher ainda nesse tempo. Então eu profetizo, Senhor, sobre essas famílias, sobre essas vidas. Deus, eu também quero te pedir, Senhor, por todas essas pessoas que vieram aqui na frente. Oh, meu Pai, eu quero
quero te pedir, Senhor, tome o controle, Senhor, da vida deles. Senhor, eu quero te pedir que aquilo, Senhor, que tem sido motivo, Pai, para os teus filhos, Senhor, não se entregarem 100% na tua casa, seja jogado por terra hoje, agora. Senhor, que a partir de hoje, eles não saiam daqui faltando uma coisa, mas que eles saiam daqui completo na tua presença, que eles saiam daqui 100% na tua presença, porque o Senhor não se relaciona com promessa, o Senhor se relaciona com atitude, e atitude a gente está tendo aqui, de gente que está correndo para o teu altar e está dizendo: sem Jesus eu não posso, sem Jesus eu não consigo. Senhor, assuma o controle a partir de hoje. Senhor, não deixe que o inimigo das nossas almas possa frustrar, Senhor, os planos que o Senhor tem para a nossa vida e para a nossa casa. Eu profetizo casamentos aqui, eu profetizo, Senhor, renovo aqui, eu profetizo, Senhor, vidas libertas aqui de vícios, Senhor. Eu profetizo, Senhor, que pessoas serão tocadas aqui. Toda crise de ansiedade, oh aleluia, seja jogada por terra agora. Depressão, a gente vai te repreender agora. Toda doença psicossomática seja anulada e perca as forças agora, porque o dono da nossa vida se chama Jesus. Se você pode, aplauda o nome do Senhor nessa noite. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Quem esteve aqui pela manhã, eu não preguei no texto inicial que o Júnior pregou. Eu preguei em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos da casa do tesouro, fazei prova de mim, vos abrirei janelas dos céus, derramarei bênçãos sem medidas. Sim ou não? Mas o que me chama a atenção é que 2 textos que eu usei foram usados hoje à noite, no meio do caminho. Você não pode entender, eu acho que quem esteve aqui de manhã não entende o que eu preguei em Malaquias 3:10. Pensou que eu preguei sobre valor financeiro. Nada disso, totalmente diferente do que eu preguei. Mas 2 textos foram usados aqui. Uns confiam em carros, outros em cavalos. E o outro texto foi usado, que foi o encontro de Jesus com algumas pessoas no Largo de Genezaré. De manhã eu não fiz um apelo aqui, por intenção minha mesmo não fazer esse apelo. Mas eu usei uma expressão aqui que me chamou a minha atenção. Que quando Jesus vai naquele lago, Jesus ele foi atrás de uma só pessoa. Jesus só foi atrás de Pedro. Porque ele era o comandante de todas aquelas embarcações. Só foi atrás de uma pessoa. Só que quando Deus ele pega você, pai de família, você mãe, ele consegue pegar toda a casa. Só que eu usei uma expressão pela manhã que para mim é muito especial. Eu acho que para você também. Pedro, ele só conseguia usar um lado da mente, o lado natural. Eu sei fazer, eu sei pescar e conheço tudo. Mas Jesus naquele momento queria que ele usasse o outro lado da mente. Nosso cérebro nós usamos um lado. Alguns outros usam nada do outro lado. Mas outras pessoas usam um pedacinho do outro lado do cérebro.
Mas Jesus queria usar um outro lado de Pedro. Que ele largasse o natural para começar a enxergar o sobrenatural. Eu pergunto você, nós estamos entrando num ano de celebração, sim ou não? Você vai continuar com as mesmas mazelas do ano que se passou? Com as mesmas, deixa eu dizer uma palavra tola aqui, com as mesmas idiotices? Deus te chama hoje para você usar o outro lado da mente. Para você olhar para a sua vida para um lado mais sobrenatural das coisas. Não do natural. Porque o natural você sabe fazer. Deus está te chamando para um nível maior. Ele jogou a rede, sim ou não? Veio peixes. Ele teve que chamar outros barcos para ajudar, sim ou não? Você usando o outro lado da sua mente, você não vai atingir só você. Você vai atingir você, sua casa, sua família, seu trabalho. É isso que Deus quer fazer conosco, amém, amados? Então uma coisa se liga à outra. Eu penso que ele não me ouviu pregar de manhã, me ouviu? A live não, né? Quem te deu esses 2 textos foi Deus, não foi? Foi o mesmo que me deu. Sabe? Ele me pergunta para você hoje, quer usar o outro lado? Quer ver o sobrenatural na sua vida? Pedro disse, eu vou lançar as redes. Ele começou a usar o outro lado. Quando você começar a usar o outro lado do sobrenatural, coisas grandes vão acontecer na sua vida. Eu não fiz um apelo de manhã e nem estou fazendo um segundo apelo em cima da mensagem do Júnior, não. Mas eu me sinto... Eu sinto a cobrança dentro do meu coração para dizer para você que você pode começar a ver as coisas de uma forma diferente. Quem quer viver esse momento, eu gostaria de orar por você. Você que quer ver, sair do natural e começar a enxergar o sobrenatural das coisas. Você pode vir aqui, eu quero orar por você. Tem mais pessoas, pode vir. 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 Por um nível maior, tem mais pessoas aqui desse lado. Cadê você? Hein? Sabe por quê? Não é minha voz que está chegando no seu coração, uma voz diferente, uma voz de Deus. Vem, gente. Será que essa voz seria para toda a igreja? Eu acho que sim, né? Eu estou cansado de usar o natural. Eu preciso usar o sobrenatural. Sabe? Mas eu sou espiritual, pastor. Eu sou autodidata. Eu ouço a voz de Deus nas minhas orações. É verdade? Será que a sua voz que está chegando não é a sua voz mesmo, o seu próprio pensamento? E Deus está te chamando para você usar o outro lado da mente, que é o sobrenatural? Coloca a mão na sua mente, por favor. Deus, em nome de Jesus. Quero pedir agora nesse momento, as pessoas que saíram do lugar hoje, que têm um entendimento, Pai, um pouco diferente, na questão de usar um outro lado, que esse outro lado é o sobrenatural. Porque o natural nós já estamos vivendo. O natural Pedro vivia, o natural Pedro conhecia, o natural Pedro sabia de tudo, jogar a rede, sabia onde tinha peixe. Mas o sobrenatural quem entende é o Senhor. E o Senhor disse, então você vai jogar do outro lado. Não do lado que você está acostumado a jogar. Eu quero dizer para você, não é do lado que você está acostumado a ver as coisas. Deus quer que você veja do outro lado. Então Deus hoje te chama para um novo nível. Deus hoje me coloca num novo nível. Coloca você num novo nível de vida. Um novo nível de pensamento. Uma nova história vai acontecer para você. Crendo que as coisas velhas, antigas, que ele disse para Pedro, vão ficar para trás. E tudo vai se fazer novo na sua vida, porque você vai usar o outro lado da mente, você vai usar o sobrenatural na sua vida.
que você use o outro lado da sua mente, que Deus possa fazer você enxergar o sobrenatural das coisas na sua vida, na sua família, no seu ministério, na sua casa. O sobrenatural, querido, quando você começar a usar o sobrenatural, na sua empresa vai começar a dar tudo certo. Lá no relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, vai começar a dar tudo certo. Vai começar a dar tudo certo. Onde você pisar a planta dos seus pés, você será bem sucedido. Onde você colocar as suas mãos, querido, bênçãos vão sair. Por quê? Porque eu estou pensando diferente. Hoje eu vou usar um outro lado da minha mente para que o sobrenatural aconteça. Porque o natural quem faz é o homem, o sobrenatural quem faz é Deus. E hoje Deus quer fazer isso na minha vida e na sua vida. Eu te abençoo pelo seu entendimento. Eu te abençoo pelo seu entendimento. Eu te abençoo. Porque hoje eu digo para vocês que estão aqui na frente, a vida de vocês vão mudar. Vão mudar de uma forma extraordinária. Olha o que esse pastor está dizendo hoje à noite. Não pelas minhas palavras, mas pelo que a Bíblia nos diz. Que o sobrenatural foi alcançado pela vida daquelas pessoas. E você vai alcançar as bênçãos de Deus. Quem quiser assim, diga amém. Diga eu creio. E dê um aplauso a Jesus. Vá para o seu lugar. Pode ir para o seu lugar. Erga suas mãos aos céus e diga: não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Eu te darei, eu te darei. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, 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 eu cantarei, eu clamarei, exaltarei, vou te dizer que valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Valeu, valeu, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. O amor de Deus e a graça do nosso Senhor Salvador esteja sobre a sua vida, sobre toda a família, e que Deus nos abençoe. Rica! Dê um grande aplauso a Jesus. Vá em paz. Deus abençoe. Boa semana a todos. Sei que valeu.